Doutora em Direito, a professora Gabriela Delgado é uma das convidadas do Iluminuras de hoje. Desafios e novidades do direito do trabalho estão na conversa, assim como o processo de criação dos livros dela. Mas antes, eu converso com o escritor Tiago Velasco. Jornalista com mestrado em comunicação, o Tiago faz hoje doutorado em letras. Tem 2 livros publicados e prepara mais um. Tudo bom, Tiago? Tudo bem. Bem-vindo. Obrigado. Bom, eu queria começar falando o seguinte, você disse que sempre teve sorte em ter tido pais, que incentivaram a leitura desde cedo, e de ter estudado numa escola que incentivava a leitura sem cobrança, sem prova, por exemplo. Foi aí que surgiu o hábito? Provavelmente sim. A minha mãe teve uma livraria infanto-juvenil, eu acho que isso não é à toa, deve ser porque ela gostava muito de ler, né? E trazia os livros para casa e lia para mim, desde de todo tipo de texto, né? Meu pai também sempre leu muito, mais livro policial, assim, pelo menos quando eu começo a lembrar das leituras dele. Então tinha muito livro em casa, sempre muito livro. E, ao mesmo tempo, na minha escola, que era uma escola piagetiana, eu acho que isso influenciou muito porque não tinha essa cobrança no sentido de prova, como você falou. Tinha cobrança, tinha que fazer muitos trabalhos, na verdade tinha muitos trabalhos a serem feitos. Mas a forma que a gente se relacionava com o livro não era essa forma como na escola tradicional de quem matou não sei o quê, quem fez não sei o quê, quem casou, o que o fulaninho fez quando saiu, sabe? Que na verdade você está querendo testar se você lembra do enredo. Quando a literatura é mais do que isso, né? Não é, inclusive tem um afeto, você gosta de ler um livro, né? E essa coisa de gostar de ler um livro não é pequeno, não é pouco. Então lá a gente tinha mais ou menos 2 trabalhos, assim, você tinha sempre um livro base que todos os alunos liam, que em geral era Monteiro Lobato, mas a gente lia aos poucos. O professor pedia 2 ou 3 capítulos e depois, na outra semana, ele vinha e fazia um exercício com a gente. Vamos recapitular. Então todos os alunos lá, 15, 20 alunos, as salas eram pequenas, com 7 anos, falavam o que lembravam. Então era uma construção, uma retomada do livro coletiva e todo mundo ia lembrando o outro, a gente ia se empolgando como todo mundo estava ficando empolgado, todo mundo era amigo da mesma idade, isso. E a outra coisa que era bem interessante é que nós tínhamos umas opções de livros já dadas pela escola, mas a gente escolheu o que a gente queria. Não lembro quantos eram por ano, mas era mais de um, definitivamente, a gente trabalhava alguns livros, e tinha umas perguntas, mas não eram umas perguntas para dar nota para você, eram umas perguntas para fazer algum trabalho com o texto. Isso permitia que, se eu não gostasse do livro, eu largasse o livro. Não gostei desse livro, não é legal. Mas, ao mesmo tempo, permitia o quê? Que o meu amigo, meu melhor amigo, que acabou de ler um livro que adorou muito, falou assim, esse livro aqui é muito legal. E você confia com 7 anos mais no seu amigo do que no professor de 30 anos, 40 anos, falando que o livro é legal, né? Aí você recebia a indicação e lia. Claro, com alguém que você tem identificação, ou seja, é uma aproximação em relação ao livro que ela é do campo do afeto, né? Desse seu amigo, que é a pessoa que provavelmente você mais gosta naquele momento e mais confia, dizendo que aquele livro é legal. Tanto tempo depois, Tiago, o que você gosta de ler hoje? Quais são os seus preferidos? Eu sei que você não se pega tanto aos autores, mas sim aos livros. Você tem aí sua lista, seus preferidos? Eu não sou muito bom assim de lista, né, com nada, mas eu acho que o Crime e Castigo talvez seja o livro melhor livro que eu já li. Não quer dizer que tenha sido simples de ler no sentido porque ele é muito grande, né? Ele é imenso e você vai lendo, mas assim, aquela história daquele sujeito atormentado, aí você vai lendo e você vai ver, cara, eu já vi essa história em vários filmes, porque essa história é realmente forte, e esse sujeito atormentado é realmente muito bem construído, né? Eu gosto muito do Metamorfose do Kafka, e gosto porque ele começa de uma forma maravilhosa, ele começa já no problema, que é Gregor Samsa acordou naquele dia, não sei o que, ou seja, ele já começa assim, com as patinhas balançando para o ar. Isso é muito legal quando a gente pensa em escrita concisa. Eu escrevo conto, agora estou escrevendo romance, mas eu trabalho muito com conto. E no conto, por ser uma narrativa curta, você não começa preparando o terreno, você começa no problema. Bom, talvez nem todo mundo, mas assim, é uma boa técnica e eu gosto muito. Você começa no problema e não explica. A partir dali vem o conflito. Se você pegar as narrativas tradicionais e clássicas,
Você pega até no Star Wars, assim, né? Você tem a primeira meia hora do filme contando como é que é ele passeando naquele lugar, brigando com os tios, saindo no deserto, aí ele encontra um robô, e daqui a pouco vem a mensagem que alguém está precisando de ajuda. Você fica meia hora entendendo quem ele é, quem são os tios, qual é o mundo que ele vive. No Kafka, no Metamorfose, e nos contos, de modo geral, você não tem essa meia hora inicial. Você vai lá e começa no problema. Direto, né? Direto. Bom, até falando sobre isso, Tiago, eu estou aqui com um dos seus livros, você tem 2 livros de conto, esse aqui é um deles, Petaluma, e é um livro que até te ajudou a mudar um pouquinho de direção ali na sua tese, né, a tese de doutorado que você está escrevendo hoje. Agora, outra coisa curiosa é que você disse que precisa de um final para começar a escrever um livro. Como que é isso? Não só um livro, um conto, uma história, né? A ideia é que eu tenho que saber onde eu quero chegar. Não quer dizer que esse final que eu elaborei na minha cabeça, que permite que eu comece a escrever, ele vai ser o final realmente da história, porque a partir do momento que a gente começa a escrever, as coisas mudam completamente. A gente perde um pouco, apesar de a gente ter mais ou menos o controle do que está escrevendo, a gente não tem. A gente começa a escrever e a história começa a pedir algumas coisas, as palavras começam a pedir, a gente começa a ter insights no meio daquilo. Mas, quando você tem uma ideia de onde você quer chegar, esses insights são mais ou menos direcionados para aquilo. Só que pode mudar, né, obviamente. A questão para mim é que eu não consigo começar algo sem saber onde eu quero chegar. E sabendo isso, tendo mais ou menos alguns pontos de referência no meio, eu consigo começar. E é basicamente isso, eu olho para a página e eu escrevo uma frase que parece que não vai levar a nenhum lugar. Uma frase besta qualquer. Do tipo, ele saiu desesperado. Saiu da onde? Você não sabe. E isso é importante você não saber. E aí, a partir daquilo ali, começa a gerar uma ação e por aí vai. Essa primeira frase ela tem que ser, na minha cabeça, tem que dizer pouco, ela tem que deixar muito aberto e dar vontade de você entender o que está acontecendo. Mas é quase uma frase meio simples e qualquer, assim. Depois daquilo ali eu começo a escrever. Posso mudar 20 milhões de vezes, eu vou mudar 20 milhões de vezes. Depois que eu termino o texto, eu mudo mais uma porção de vezes. O bom é que a gente tem o Word, né? E a gente pode fazer isso facilmente. Eu não escrevo à mão, quase. E eu só comecei a escrever mesmo depois do editor de texto do computador. Porque eu faço assim com os parágrafos. O que era quarto parágrafo vai primeiro, se eu perceber que ele funciona melhor. Na mão isso começa a ficar mais complicado. Fora que a minha letra é horrível, eu me irrito com a minha letra. Você não entende? Não entendo muitas vezes, é verdade. Até falando, continuando essa conversa sobre o processo criativo aí, como é que é o seu? Você tem seus rituais? Tem que comer, beber alguma coisa? Tem que escrever em um lugar específico? Você tem aí algum tipo de ritual? Não tenho. Eu escrevo pouco. Eu sou um pouco preguiçoso, eu digo. Tem gente que eu fico vendo aquele pessoal que fala que todo dia acorda cedo, 6h30 da manhã, escreve até 8h30, 9h30, 3 horas por dia e rende. Eu fico, eu quisera eu poder fazer isso. Poder não, eu ter disciplina de fazer isso. Eu não consigo. Em geral, eu enrolo. Eu atraso. Eu ficava preocupado com isso. Ainda mais agora tem uma tese que tem um prazo, eu tenho que entregar. Eu fico, cara, como é que vai ser isso, né? Embora eu saiba que o prazo ajuda a gente a fazer. O prazo, sou jornalista também, as matérias só saíam no último dia, na última hora. Acontece que depois eu comecei a pensar sobre esse processo de procrastinação. Até eu levei na análise uma vez, assim, há alguns anos, e ela contou uma história que foi de uma pesquisa que foi desenvolvida na França com trabalhadores de obra e que eles ficavam, na primeira hora do trabalho deles, conversando, sentado, mexendo no material. E aí depois eles faziam, depois de uma hora mais ou menos nesse processo, que parecia que não estavam fazendo nada, eles começaram a trabalhar. Mas a conclusão da pesquisa foi que eles não estavam enrolando. Eles estavam como se estivesse se apropriando do material, do lugar de trabalho, ou seja, se ambientando. E a partir desse momento de ambientação, eles conseguiam produzir. E aí ela falou que era semelhante ao meu processo. Eu falei, eu gostei da ideia. Se é ou não é, eu não sei, mas importa mais a narrativa, a história, e como essa história funciona para mim. Primeiro que ela me tira uma pressão, achando que eu não estou enrolando, que eu estou de fato produzindo na minha embromação. Mas depois de um tempo eu me convenci disso, porque eu vou lá mexendo. Então, se for um texto mais teórico, eu fico fazendo fichamentos infinitos. Parece que nunca vou começar a escrever. Fico uma semana fichando e 2 dias escrevendo e termino o texto, sabe? Dado momento, aquele negócio já está quase na alma. E aí ele sai, sabe? Até falando sobre isso, a sua tese, né, é diferente das demais. Você está escrevendo aí uma espécie de romance
num texto que é relativamente formal, efetivamente formal. Como é que você está lidando com isso? Esse é o desafio. O desafio a minha pesquisa é sobre texto autobiográfico, e estou falando texto no sentido mais amplo, a gente não pensar em autobiografia, pensa em autobiografia, em autoficção, em memória, em romance autobiográfico, tem uma série de nomes que parecem ter nuances assim, pequenas assim, entre um gênero e outro. Então estou fazendo um texto autobiográfico que na minha cabeça ele tem que ser literário e uma tese, tem que ter discussão teórica. Como é que essa discussão teórica vai aparecer? Por que a pergunta? Porque se eu estou me propondo a escrever assim, eu não estou me propondo apenas escrever para leitores especialistas naquele tema, ou seja, eu não estou escrevendo para acadêmico, eu quero escrever para todo mundo. Todo mundo exagero porque não dá para escrever para todo mundo. Mas assim, eu quero que pessoas fora da academia leiam e gostem. Então, é um texto que eu poderia chamar de autoficcional, embora a gente possa discutir eternamente sobre esse termo, mas é uma construção literária com o pé na autobiografia, em que essas fronteiras, o que é e o que não é, o que é ficção, o que é autobiografia, não são tão claras. E essa é a discussão. A discussão é que essas coisas não são tão claras quanto a gente supõe que sejam, né? Se a gente está aqui numa entrevista, fazendo uma coisa jornalística, que todo mundo pensa, isso aí é a verdade, está sendo filmado. Não é que é mentira, claro que é uma verdade. Só que é uma verdade construída. Nós temos aqui, ninguém está vendo, mas temos câmeras, iluminação, nós temos um formato de entrevista que espera-se que você pergunte e responda, e um espera o outro. Tudo isso não é a realidade no sentido, ela é uma construção de formato, de narrativa, e depois vai ter uma edição. São vários processos de escolha que são artificiais. Se são artificiais, por que a gente tem que bater o pé que existe uma verdade fora do texto? É a verdade do texto. Ele tem que ser verdadeiro na própria construção dele. Para terminar, Tiago, o tempo passa rapidinho, né? A gente pouco percebe. Agora, por que você escreve? O que te atrai? Essa pergunta é difícil. Não sei, assim, por que eu escrevo. Bem, certamente tem alguma coisa em mim que faz ter vontade de escrever. Eu tenho ideias e essas ideias... realmente não sei. Eu sei que eu fico ansioso quando eu tenho essas ideias. E uma forma de liberar essa ansiedade é botar essa ideia em prática. Eu acho que... Eu não sei se é tão diferente de alguém que abre uma empresa e realmente pensa numa empresa e gosta daquele negócio. Acho que a grande diferença é que existe um gosto. Então, se o cara vai abrir uma empresa, que seja uma empresa que ele goste. Se o cara só quer abrir qualquer empresa para ganhar dinheiro, aí é diferente o processo. O processo envolve muito mais um afeto mesmo, uma aproximação daquele negócio com uma produção sua. É uma parte sua que está sendo construída. Mas não é mais eu ou menos eu. É só uma parte como outras coisas. Eu gosto de jogar futebol também. Não jogo mais, mas eu gosto. Né? E por aí vai. Ok, Tiago, é isso. Foi um prazer receber você aqui. Prazer enorme. No Iluminuras. Gostei muito da tese, né? Boa sorte nela, Obrigado. Boa sorte com os outros livros e até a próxima. Obrigadão, muito obrigado. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo, a conversa continua. A gente fala mais sobre literatura, dessa vez com a professora de Direito do Trabalho, Gabriela Delgado. É um minutinho só, não sai daí. O Iluminuras já está de volta e eu converso neste segundo bloco com a professora de Direito do Trabalho, Gabriela Delgado. Muito obrigado pela presença, professora. Obrigada, Paulo. Prazer é meu. Prazer é todo nosso conversar aqui um pouquinho com você. Bom, eu queria começar lá atrás. Quando foi que surgiu esse hábito pela leitura? Eu queria também que você comentasse aqui, falasse um pouquinho pra gente. Eu sei que você tinha 2 bibliotecas em casa, na casa dos seus pais. É verdade. Um baita privilégio. É verdade. Como é que surgiu esse hábito e como é que foi conviver desde sempre com 2 pessoas que sempre incentivaram, né, a leitura? Bem, Paulo, eu venho de uma família de intelectuais. Meus pais são professores universitários e eu convivo com essa realidade do mundo acadêmico desde pequena. Para dizer a verdade, desde antes de nascer, acho que isso já era um universo na minha família. Meus pais vieram do interior de Minas Gerais para Belo Horizonte para cursar um mestrado em ciência política na UFMG.
passaram a desbravar ali aquele espaço, né, da academia, logo em seguida cada um seguiu para o seu doutorado, e eu nasci nesse contexto de pais que eram pais vinculados ao estudo, vinculados à pesquisa, pais que foram professores universitários na UFMG por muitos anos. Desde pequena eu acompanhava minha mãe às aulas na sua atividade de docência na UFMG, então até a experiência do dia a dia, da atividade universitária, eu vivi e senti de perto. Na casa dos meus pais, nós tínhamos, aliás, eles ainda têm, 2 bibliotecas separadas. Então, uma do meu pai, vinculada basicamente ao direito e ao direito do trabalho, e uma biblioteca, que é a da minha mãe, que é uma biblioteca ligada à área da história, ela é historiadora de formação, mas onde nós também temos livros de literatura, de ciência política, de sociologia, de psicologia, ou seja, os livros de ciências humanas e o espaço da interdisciplinaridade está basicamente na biblioteca da minha mãe. Então, nós tivemos a oportunidade, minha irmã e eu, de viver num espaço que, inclusive geograficamente, era um espaço que nos permitiu inteiramente viver essa intelectualidade, o debate. Para além dos livros, à época o que nós tínhamos eram os jornais impressos, né? A importância do jornal impresso na minha infância, ela foi definitiva. Meus pais ainda assinavam 2 jornais impressos semanalmente, então a gente recebia e tinha também esse acesso à comunicação rápida de uma forma muito efervescente. Esses debates, eles eram feitos basicamente no momento do almoço na nossa casa. Então, o momento do almoço era o momento de colocar o tempo presente no espaço da mesa. E esse momento era o momento do diálogo mesmo. Então, por inspiração mesmo, pelo que eu vi, pela relação que é uma relação de profundo afeto, que eu nutro pelos meus pais, eu desde pequena, Paulo, sabia que seria professora universitária. É tão curioso isso que eu vou te contar um caso. Quando eu comecei como professora universitária, ainda muito jovem, eu fiz a formação acadêmica rapidamente, muito jovem. Um belo dia, no final do primeiro dia de aula, depois de fazer a apresentação do conteúdo programático e a minha apresentação, me procurou uma aluna no final da aula e falou assim comigo: professora Gabriela, a senhora se lembra de mim? E eu olhei para aquela mocinha de 18, 19 anos e não lembrava. Eu falei: olha, desculpa, eu não lembro. E aí ela falou: eu vou te lembrar quem eu sou. Eu sou a Fabrícia, eu fui sua vizinha na rua Professor Estevão Pinto, na Serra, em Belo Horizonte, onde eu vivi muitos anos. E quando nós éramos criança, você dava aula para mim. Você me dava aula e era o que a gente fazia todos os dias. Eu imediatamente lembrei, ela virou uma moça, a minha memória não chegou tão longe. Isso só para te dizer que essa referência paterna e materna foi tão forte, que foi forte desde a tenra infância. Eu vivi esse espaço com muito gosto desde muito pequena. A sua brincadeira era ser professora. Era ser professora e eu virei professora. Na realidade, isso também é curioso. A pesquisa, eu me concentrei no tema do direito do trabalho e do trabalho da criança e do adolescente. Mas veja só, no final, basicamente, acho que no 6º período, eu fui apresentar essa pesquisa, que era uma pesquisa financiada pelo Instituto de Relações do Trabalho da PUC Minas, na UFOP, que é a Universidade Federal de Ouro Preto. E essa pesquisa foi premiada, eu recebi uma menção honrosa pela pesquisa e, em razão desse prêmio, eu fui convidada para estagiar no escritório do professor Caio Mário da Silva Pereira, no Rio de Janeiro. À época ele era vivo,
uma pessoa, uma personalidade importantíssima do direito civil, e eu fui trabalhar com a professora Tânia da Silva Pereira. Eu fiz o estágio. Logo que eu acabei o estágio que me formei, ela me convidou para trabalhar no Rio de Janeiro como advogada no escritório, no direito de família, no direito da criança e do adolescente. Eu, à época, comecei a fazer uma especialização em direito da criança e do adolescente, e a distância me fez perceber que o que eu gostava mesmo não era o tema da criança e do adolescente. Na verdade, o que eu gostava de estudar era o objeto, o trabalho. E aí eu voltei, mantive, obviamente, um vínculo muito estreito com a professora Tânia, mas enveredei para a área do direito do trabalho, que era a área e é a área de formação do meu pai. Isso foi muito interessante, porque a partir daí nós conseguimos traçar uma parceria intelectual que se tornou muito mais forte quando eu cheguei em Brasília. Eu vim via concurso público para a UNB, então era professora da UFMG, passei no concurso público aqui na Faculdade de Direito da UFMG, da UNB, em 2009. E quando eu cheguei, os colegas professores do direito constitucional me questionaram por que é que na área do direito do trabalho não se pesquisava a fundo o que nós denominamos de direito do trabalho constitucionalizado. E aí eu provoquei meu pai, que é professor na área de direito do trabalho, e falei: pai, nós precisamos começar a pesquisar de uma forma mais aprofundada, mais articulada, sistematizada, o direito constitucional do trabalho. E acho que o resultado está aqui nesse livro, não é isso? É verdade. Constituição da República e Direitos Fundamentais, Dignidade da Pessoa Humana, Justiça Social e Direito do Trabalho. Nessa linha, o que vocês abordaram aqui, professora? São vários artigos, alguns artigos duais, alguns artigos individuais, mas nessa parceria nós traçamos os pressupostos de argumentação do direito constitucional do trabalho. Então, a gente tem temas chaves, que são a dignidade do ser humano e o que eu denominei na minha tese de doutorado de direito fundamental ao trabalho digno. Aqui nós trabalhamos também com o conceito de Estado democrático de direito e por que é que o direito fundamental ao trabalho digno, ele deve se inserir no paradigma do Estado democrático de direito. Nós trabalhamos os conceitos de cidadania numa concepção ampla, que é o exercício de todos os direitos fundamentais, no sentido de que o trabalhador é um trabalhador cidadão que precisa ser reconhecido. Então, os espaços de marginalidade, os espaços de invisibilidade, eles não podem estar protegidos pelo direito. Isso é interessante porque é possível, a partir dessa perspectiva, trabalhar quais são os trabalhos que precarizam o sujeito trabalhador e qual é o tipo de trabalho, o sentido de trabalho protegido pelo direito constitucional, que é um trabalho vinculado aos direitos fundamentais, é um trabalho que assegura a materialização dos direitos fundamentais. No fim das contas, né, professora, você criou um grupo de pesquisa que estuda Constituição e Direito do Trabalho, é isso? Isso. É um grupo denominado Trabalho, Constituição e Cidadania, vinculado ao tema do direito constitucional do trabalho e ao direito fundamental ao trabalho digno. Nessa mesma linha, nós criamos, em parceria com o TST, um curso de especialização em direito constitucional do trabalho. Agora, seguindo aqui para outro livro, também recente, esse é um baita livro, CLT Acadêmica e Profissional, um livro de consulta. E o que tem nele, professora? Esse é um livro muito importante. Eu reputo, Paulo, que esse é um dos livros mais importantes da minha trajetória acadêmica, porque ele é um livro que compila de uma maneira sistemática e cuidadosa todos os artigos da CLT, em cada um deles, toda a legislação de referência. Seja a legislação esparsa, a legislação constitucional, as convenções internacionais, mas nós fizemos esse livro com um método de pesquisa bastante apurado,
na condição de pesquisadores do direito do trabalho. Então, acho que o diferencial é exatamente o modelo de organização que nós fizemos dentro de uma racionalidade que é o que a ciência do direito do trabalho nos exige. Para terminar, professora, você já falou aqui no comecinho da entrevista que sempre quis ser professora e pesquisadora. É verdade. Isso deu certo. O que você passa para frente para os seus alunos? Que orientações, que livros, que autores? O que é importante para um estudante? O livro, Paulo, ele alcança espaços que nós não conseguimos alcançar fisicamente. Então, o livro, ele democratiza o ensino. A formação para o aluno, que eu espero levar para o aluno, é uma boa formação, através dos livros que são apresentados, mas também poder tocar esses alunos, no sentido de poder estimulá-los a construir uma consciência crítica e humanista do mundo do trabalho e do direito do trabalho. Esse é o meu desafio. Isso é que faz parte da minha trajetória. E isso eu devo aos meus pais. Ok, professora, foi um prazer conversar tanto aqui sobre Constituição, direito do trabalho, a sua trajetória, seus pais. Foi um prazer. Muitíssimo obrigado pela presença aqui no Iluminuras. Obrigada. Bom, e muito obrigado a você também que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Mande um e-mail para a gente também, iluminuras@stf.jus.br. E até a semana que vem. Tchau!